Paget, ou moléstia de Paget, ou Paget, ou Paget, né? Depende do local. Como foi descrito na Inglaterra, o termo Paget ficou mais conhecido, né? Então, do que se trata? É uma doença osteometabólica, a segunda mais frequente no ambulatório de doenças osteometabólicas. Esse é o James Paget, o Sir James Paget, que descreveu a doença. E é caracterizado por uma alteração do metabolismo, um aumento de formação e de reabsorção óssea simultaneamente, ou seja, um aumento do remodelamento ou do turnover ósseo. Isso é mediado, então, a formação pelo osteoblasto e a formação pelo osteoclasto, né? Então, ao contrário da osteoporose, que na grande maioria das vezes pelo aumento da função do osteoclasto, nesse caso, tanto o osteoblasto quanto o osteoclasto tem a sua função aumentada. Um pouquinho de história, em 1876 foi descrito o termo não ainda doença de Paget, mas sim osteite deformante, porque os ossos nessa moléstia aumentam de tamanho, aumentam de volume, e foi descrito na Inglaterra por esse cirurgião. E o que chamava atenção no caso eram as deformidades. Havia também fraturas, mas as deformidades sempre foram e continuam sendo a principal manifestação da doença. Se pensava que havia uma inflamação, por isso o termo osteite, depois se verificou que na verdade não é bem uma inflamação, mas sim uma alteração do metabolismo ósseo. Isso é a descrição original e o desenho original do primeiro paciente portador de moléstia ou doença de Paget, em que a gente verifica a deformidade de membros inferiores, bastante característica da doença. E se inicia na meia-idade, como a gente vai verificar, é como câncer de próstata. Quanto mais idosa for a pessoa, mais a chance dela ter essa doença. Os ossos então se alargam, amolecem, e aqueles que suportam carga ficam curvados e deformados, né? Mais extremidades inferiores e o crânio, como a gente vai ver também bacia e coluna vertebral. O que aconteceu bastante ilustrativo no caso é que o cocheiro do Lorde inglês, ele usava uma cartola e a cartola começou a não servir mais. Então o Lorde achou que alguma coisa estava errada e foi aí que foi descrito então essa doença de Paget, que causava dor também, além das deformidades, as dores ósseas e as fraturas, que, como a gente vai ver adiante, são as manifestações mais frequentes dessa moléstia ou doença. A partir dos 40 anos, 3 a 4%, mas a partir dos 80, 10 a 11%. 10 a 11% em populações mais caucasoides. Quanto mais caucasoide, maior a frequência da doença. É uma prevalência bem grande. A etiologia até hoje é desconhecida. Se falou muito em uma virose, um paramixovírus. Se falou muito em uma neoplasia uma neoplasia benigna, e o começo do ambulatório de doenças osteometabólicas aqui no Instituto recebeu uma série grande de pacientes, até hoje recebe, do grupo de tumores, que nos encaminha, já que não é considerado uma neoplasia, sim uma doença osteometabólica. A genética é através de uma herança autossômica dominante, maior frequência a partir dos 56 anos até os 70, depois ainda continua uma prevalência alta, mas um pouquinho menor e um pouco mais frequente nos homens do que nas mulheres. Esses 3 países são os locais onde a prevalência é maior, desde 4,6 na Inglaterra até 3,6 na Austrália. É característico a imagem, mas a imagem ao raio-x, o raio-x simples faz o diagnóstico, né? Em razão desse turnover alterado. Então, existe ao mesmo tempo
reabsorção aumentada e neoformação óssea. Isso forma um mosaico esclerótico, moteado, um aumento da cortical, e por um período esse metabolismo é bastante alterado, às vezes com marcadores bioquímicos, como a gente vai ver, principalmente a fosfatase alcalina alterada, que é um marcador de formação óssea, mas com o tempo existe como se fosse um congelamento do osso, e o osso fica com uma qualidade muito ruim e muito frágil, e uma dificuldade muito grande para qualquer intervenção cirúrgica nesse osso com esta qualidade, né? Bom, a forma monostótica digamos, na média 20%, a poliostótica é mais frequente e de forma assimétrica. Dores ósseas e articulares. Muitas vezes a articulação, o osso que tem a doença de Page, a articulação vizinha, tem uma artrose secundária, isso é muito frequente no quadril, e também muitas vezes alterações neurológicas, principalmente na coluna vertebral, em função da vizinhança com as raízes nervosas e com a medula espinal. Deformidades, segundo lugar. Terceiro, essas alterações aqui, em razão de alterações de pares cranianos, e é relativamente frequente surdez ou zumbidos importantes, as fraturas patológicas, a compressão medular e raramente por essa razão que por muito tempo o Page ficou no grupo de tumores, porque em 1,5% dos pacientes pode haver uma evolução para um sarcoma osteogênico. A distribuição pelo corpo topográfica mostra que a coluna vertebral é a mais acometida, e fraturas patológicas em coluna dorsal, lombar, com um aspecto bastante esclerótico. Essa característica assimétrica é importante também, né? Normalmente a hemibacia ou a tíbia só de um lado. A fosfatase alcalina é o marcador de formação óssea mais frequentemente solicitado, e muitas vezes por achados. Uma fosfatase alcalina aumentada leva a uma investigação que pode levar a uma doença de Page. Muito cuidado no diagnóstico diferencial com metástases ósseas, do tipo metástases ósseas esclerosantes de aumento de densidade óssea, porque é o principal diagnóstico diferencial. Osteocalcina também é de formação. Esses estereopeptídeos, o CTX, é mais de reabsorção óssea. Radiografia simples faz o diagnóstico, mas para saber a extensão do envolvimento é muito importante a cintilografia óssea. Uma das indicações precípuas da cintilografia óssea é a doença de Page, porque ela mais frequentemente é poliostótica do que monostótica. Aqui então esse aspecto da deformidade da vértebra, que aumenta de tamanho, de volume, e que tem uma fratura aqui de compressão, de achatamento, que pode sim imitar uma fratura patológica por osteoporose ou por metástase óssea. Aqui é uma evolução do osso desse intervalo, com a deformidade, com o padrão moteado e mosaico característico. Quando se coloca o olho nessa lesão, se faz o diagnóstico juntamente com a deformidade e com a dor óssea. Então, deformidade, esclerose, espessamento cortical e uma expansão óssea, aquele aumento do volume do osso. Acometimentos de coxo femoral importantes, que é um grande desafio para o cirurgião ortopedista, em função do local onde ele vai ter que fazer a artroplastia, ter essa alteração óssea importante, né? Aqui em tíbia também, em crânio, olha o aumento do volume do crânio. Outra fratura, não é bem uma fratura, cometimento ósseo da doença em vértebra. Então, é muito importante a cintilografia para ver a extensão da doença, né? Aqui a gente percebe tornozelo, tíbia,
hemibacia, fêmur, né? Olha aqui, está bem característico, hemibacia direita e fêmur esquerdo, né? Muitas vezes ombro, crânio bastante acometido. Portanto, essa indicação da cintilografia dá para ter uma noção boa da extensão do envolvimento da doença, e à medida que você trata, você vai fazendo a cintilografia para saber se o seu tratamento está sendo eficaz. Vai acompanhando a fosfatase alcalina e acompanhando a cintilografia óssea. Indicações de tratamento. Quando existe uma dor óssea muito importante, a gente faz o tratamento clínico. No pré-operatório, muitas vezes é importante compensar aquele paciente para uma cirurgia, uma fratura patológica, às vezes causas de hipercalcemia e hipercalciúria com hiperparatiroidismo secundário, déficits neurológicos por alteração cranial ou vertebral, e prevenção de complicações. Não é raro casos de coluna muito avançados evoluírem para paraplegias mais frequentes, porque é mais frequente em coluna dorsal e lombar essas fraturas patológicas com compressão medular secundária. Então, aqui uma fratura patológica. E aquilo que eu estava comentando, né? A gente tem aqui a articulação coxo-femoral, quadril, que começa com uma dor óssea, muitas vezes isso evolui para uma osteoartrose ou osteoartrite secundária significativa. Há deformidade óssea, né? E um quarto dos pacientes podem apresentar uma protrusão importante de acetábulo, o que é um desafio extra para o cirurgião para poder corrigir essa articulação numa artroplastia, que, via de regra, é a única solução plausível para recuperar aquela articulação completamente deteriorada. Tratamento. A exemplo da osteoporose, são os bisfosfonatos, os antireabsortivos ósseos. Isso é intuitivo, porque se o metabolismo do osteoclasto está completamente desregulado, e do osteoblasto também, o que o bisfosfonato faz é nada menos do que melhorar o remodelamento ósseo, melhorar o metabolismo, o turnover ósseo, principalmente por diminuição da função do osteoclasto, né? A gente vai ver adiante quais são os utilizados. A cirurgia mais frequente é a artroplastia total de quadril, com todos aqueles cuidados e dificuldades que eu já mencionei. Osteotomias corretivas podem ser feitas, e a gente tem uma colaboração grande com diversos grupos do Instituto, no sentido de corrigir aquela alteração do metabolismo ósseo previamente à cirurgia, tornar aqueles índices bioquímicos do metabolismo ósseo normais antes de qualquer cirurgia, né? E a descompressão medular naqueles casos que eu já havia mencionado. Na década de 90, houve o boom aí dos bisfosfonatos, né? E todos esses hoje em dia têm indicação precípua aí para a doença de Paget, a começar pelo amidronato, o Aredia, né? Nessa dosagem, pode ser tanto semanal quanto mensal, mas na verdade o Aredia é de uma geração antiga. Hoje em dia se usa muito oralmente o alendronato ou o risidronato. O alendronato, lembrando então que ainda se dá diariamente, não semanalmente, e pode chegar de 10 até 40 miligramas por dia, na média 20 miligramas por dia do alendronato, por exemplo. E o tratamento se estende pelo menos por 6, 9 meses, mas na verdade depende muito da queda da fosfatase alcalina, depende da melhora da dor, depende da não evolução da deformidade, no sentido da extensão do tempo de tratamento. O risedronato, que é mais conhecido de referência, o Actonel, 30 miligramas por dia por 2 a 3 meses. Aqui acho que está sendo modesto aqui. 2 a 3 meses é pouco normalmente para compensar todo aquele metabolismo ósseo.
A grande vedete é o ácido zoledrônico, que é o conhecido como Aclasta, né, que nós temos aqui no Instituto. Não temos 5 miligramas por 100 ml, mas sim 4 miligramas por 100 ml. E uma dose do Aclasta melhora muito por 12 a 18 meses, e muitas vezes eu já vi pacientes tomando apenas uma dose e se curando completamente, dependendo da extensão e da intensidade e da gravidade do acometimento inicial desse paciente, né? Então era isso que eu tinha a falar, e estou à disposição se houver tempo para algum comentário ou alguma pergunta.